Boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Boa noite, Raimunda. Vi que você já entrou. Seja bem-vinda. Eu vou esperar só um minutinho para que as pessoas possam entrar, tá bom? Tô vendo vários colegas aqui. É um prazer enorme estarmos começando com mais uma edição do CRF Convida, né? Que é uma ferramenta, uma oportunidade que nós estamos tendo para discutir na nossa categoria um pouquinho mais sobre as áreas de atuação no farmacêutico, né? Em virtude da pandemia. Então, nós temos tido já algum circuito de lives e hoje eu estou aqui com vocês, né, para trazer mais uma oportunidade de a gente conversar com uma farmacêutica super engajada na profissão, engajada na área a qual ela se propôs a falar. Então, muito obrigada já pela presença de vocês. Aos pouquinhos nós vamos entrando, né? As outras pessoas vão entrando, mas eu já vou chamar. Para quem não me conhece, eu sou a Aline Coelho, assessora farmacêutica do CRF Bahia, né? Responsável pelo setor regulatórios. E hoje nós vamos receber a doutora Raimunda Rego, farmacêutica responsável pelo setor regulatórios da rede A Fórmula. E vamos falar sobre a dispensação de medicamentos, né, diante da pandemia. Então, deixa eu aqui ver. Já te achei, Raimunda. Só esperar um pouquinho para que ela possa entrar. Boa noite, Boa noite. tudo bem? Tudo bem, Aline? Então, Obrigada pelo convite, né? Agradeço em nome da Rede A Fórmula, o convite para participar dessa live. Então, quando eu convidei, né, a Raimunda para a gente conversar um pouco sobre a dispensação de medicamentos nessa época de pandemia, a gente trocou várias figurinhas antes da Raimunda. E eu trouxe para ela alguns dos questionamentos que eu costumo receber no setor regulatório. Eu recebo vários questionamentos, né, no meu setor, e eu coloquei para ela várias questões que vocês costumam perguntar. E como uma dúvida de um pode ser a dúvida de muitos, né, a gente vai ter hoje a oportunidade de falar de uma forma mais para um público mais aberto, né, para disponibilizar essa informação para mais pessoas, para mais colegas, para que a gente possa evoluir, né, na nossa área de atuação. Uhum. Então, vamos lá, Raimunda. É, diante, né, essa condição após o reconhecimento da situação de pandemia no país, a gente sabe que vieram várias mudanças, né, na profissão farmacêutica, na saúde pública,
E com isso, várias normas vieram, normas, resoluções, portarias, normas novas, alterações. E aí, como você é da área regulatória, eu queria saber qual foi o impacto dessa mudança toda na sua área de atuação, no seu processo de trabalho. Boa noite a todos. Né? Com relação ao impacto, né, teve e continua tendo no âmbito regulatório, porque exatamente a própria, como toda a sociedade, os órgãos regulatórios estão aprendendo, né, com a própria pandemia que está em curso, né? E, consequentemente, é a necessidade de regulação das atividades, seja ela relacionadas a bens, serviços, ao meio ambiente, e há uma demanda constante de resoluções. Às vezes sai uma resolução, uma norma, daqui a 15 dias, se não duvidar, no mesmo dia, ocorre uma alteração, Verdade. né? Isso leva a uma inconstância e uma certa como posso dizer, uma angústia para quem precisa se adequar a essas normas, porque é um momento muito inconstante. Então, a gente cria um procedimento naquele momento, daqui a alguns dias tem que fazer ou uma adequação com a inclusão, ou uma alteração, ou deixa de existir, né? Não tem mais efeito aquela norma. Né? Desde janeiro, quando o governo estabeleceu realmente a emergência internacional, né, você instituída realmente a pandemia, várias normas, e a gente tem que ficar atento, porque às vezes não vem numa publicação no Diário Oficial. Né? São notas que são divulgadas no site dos órgãos reguladores ou da Anvisa, ou no portal do Ministério da Saúde, e que Notas tem um técnicas. impacto, né? E precisam ser, são notas técnicas, notas informativas, e até no site da própria Anvisa, que você precisa se adequar, né? Eu tentei e fiz um resumo dessas resoluções e ontem, quando eu fui liberar, né, o compilado de resolução, saiu uma lei, eu já tinha divulgado, tive que adequar. Né? Então, o impacto que tem traz para a farmácia, eu sou a gerente de assuntos regulatórios da Rede A Fórmula, né, através da franqueadora da rede, né, que é a Fórmula Serviços e Franchise, e eu tenho que pensar, no momento que tem uma norma dessa, em todo o universo da rede franqueada, né, e que eles ainda também têm o impacto das normativas locais, né, sejam estaduais ou municipais. E isso também traz um certo impacto, porque às vezes a lei ou a norma federal, ela se contrapõe à norma estadual. Estadual. Ou a norma estadual é muito mais rigorosa do que a norma federal. E, consequentemente, eu preciso fazer essa adequação, fazer essa leitura e tentar estabelecer um denominador comum para toda a rede. Né? As especificidades ficam de acordo com cada franquia, de acordo com a sua localidade. Né? Mas eu acredito que muitas dessas normas talvez venham trazer exatamente a importância não só do universo da saúde, né, para o país, e também trazer a importância da farmácia, que sempre foi vista de uma forma muito mais comercial, né, a importância da farmácia enquanto estabelecimento de saúde. Então, o primeiro decreto, que foi o 10.822, ele, ao estabelecer que a farmácia é um estabelecimento de atividade essencial, né, ele institui ali que para esses estabelecimentos eles são importantes, né? E que ali eles têm um potencial de atendimento para a população. Então, várias normas, a partir daí, vieram trazer, de certa forma, um impacto para a farmácia de manipulação, mas também
uma transparência do que é a farmácia de manipulação, apesar de já hoje ter um mercado vasto, né, e um número de farmácias que tem no país, mas para muitas pessoas ainda não entendem que a farmácia de manipulação, a farmácia magistral, é um estabelecimento de saúde e está ali, né, para tratar, né, atender a necessidade do paciente nesse momento, do cliente. Em algumas situações, cidades do interior, eu tomei conhecimento que alguns clientes, algumas pessoas questionaram porque a farmácia de manipulação estava aberta, né? Se era um momento de pandemia e que deveria ser evitado o contato para evitar o contágio, né? E aí o farmacêutico foi explicar que a farmácia de manipulação, da mesma forma que a farmácia sem manipulação, que vende medicamento industrializado, ela estaria ali para prestar um serviço essencial, né? Então, a partir daí veio o ganho com relação à farmácia. Em algumas normas, elas abrem um precedente para a farmácia de manipulação, né, de outras normas já existentes e que hoje fecham o mercado no sentido de ter uma restrição maior para a farmácia de magistral. Uma delas foi exatamente a exposição, né, a RDC 357, se eu não me engano, que ela libera a exposição, né, e a venda de preparações magistrais, né, oficinais, né, são as preparações farmacopeicas, e que isso é vedado à farmácia de manipulação. A farmácia de manipulação, pela essência dela, ela tem que atender a partir de um receituário médico, né, ou seja, ela tem que atender a partir de um receituário prescrito por um profissional habilitado a prescrever. E no caso dos oficinais, a farmácia pode até, o farmacêutico, ele pode indicar, ele pode prescrever, porque são preparações farmacopeicas. Em alguns casos, elas podem ser indicadas pelo farmacêutico. Mas a farmácia magistral, ela não pode colocar em grande quantidade e expor à venda. E com essa resolução, por conta da pandemia e em decorrência da necessidade do mercado, foi aberto o precedente exatamente para farmácias ou à venda, ou Só, as preparações. só te cortando um pouquinho, mas só para ficar mais evidente, que foi conhecido, né, como a resolução do álcool na manipulação, né? Exatamente, a resolução do álcool e manipulação. É, Exatamente. Né? a resolução E, que trata do álcool na manipulação ficou sendo a 357. exato. E ela trouxe mais ainda um ganho, né? Porque para a indústria foi liberado a venda de quantidades maiores, que tem a resolução do álcool que permite só até 50. E por questionamento exatamente da própria do Farmag, que é a nossa a Associação Nacional de Farmácias Magistrais, por conta dessa diferenciação de tratamento, então a indústria poderia dispensar e vender em quantidades maiores do que 50 ml e a farmácia não, porque desde quando a farmácia estaria ali prestando um serviço, né, de atender a necessidade do mercado. E aí, novamente, a Anvisa fez a adequação e permitiu também que a farmácia viesse a vender uma quantidade maior. Então, em algumas situações, as normas elas vêm quebrando algumas questões, né, desconstruindo algumas questões, e que eu acho que vem mostrar realmente a importância da farmácia magistral e a capacidade que ela tem de atender de forma segura na preparação de medicamentos que venham atender a necessidade do paciente, né, do cliente. Depois da 357 veio a portaria da telemedicina, né, que posteriormente veio a lei que trata sobre ela. Foi outro impacto, né, e também a resolução da Anvisa que permite, né, o atendimento remoto, né, recebimento remoto de receituário controlado. Tudo isso também veio um impacto na forma de atendimento nas farmácias de manipulação. E aí, Porque
de certa forma, o acesso remoto, né, o atendimento remoto, nas farmácias sem manipulação, eu acho que isso já é mais estabelecido e já ocorre uma maior frequência. Na farmácia de manipulação, existe o que não é de prescrição médica, o que existe o atendimento, mas sempre é aquela coisa, na hora da entrega tem que ter a receita do paciente original para efetuar a avaliação e confirmar realmente a prescrição médica, mas não de controlado. Né? A própria resolução da Anvisa estabelece que o farmacêutico deve mandar buscar o receituário com o cliente, para poder... Agora, Pode desculpa, falar. desculpa. Na vontade. Mas agora, mas como assim, me achei. Como foi? Porque os assuntos, né, são, a nossa cabeça fica borbulhando assim. Como foi a implantação do sistema validador na manipulação? Como foi para vocês passar a receber essa receita com uma assinatura digital, que não é diferente de digitalizada, né? Depois que veio a portaria e a permissão da telemedicina no país, teve também o prazo de adequação da farmácia para que elas pudessem receber, né, essas receitas mediante o sistema validador. Como foi essa implantação para vocês? Inicialmente houve uma certa confusão e uma certa urgência, né? A informação que chegou, né, e que foi divulgada seria a necessidade da farmácia estava de recebimento exatamente de prescrição médica, né, para envio do receituário. Depois, exatamente com as leituras que eu fui vendo das notas da Anvisa e do Ministério da Saúde e até do Conselho Federal de Farmácia, a nota que foi divulgada pelo Conselho Federal de Farmácia, Conselho Federal de Medicina, né, com relação ao atendimento desses receituários, eu verifiquei que existia exatamente o verificador de autenticidade, de conformidade no site do ITI, né, que é o site das chaves públicas, né, da infraestrutura de chaves públicas, e lá tem um fluxograma. Né, então, eu fiz a leitura, tirei as dúvidas e acabei gerando um comunicado para as franquias, né, para as nossas franquias, orientando como deveria ser essa verificação e como deveria ser a prescrição médica, né? A prescrição que deva ter a assinatura digital com certificado. O que tem que ter o código, o QR Code, eles receberem esse arquivo e utilizar a plataforma do ITI. Não teve tanto impacto assim após essa informação, se diminuiu um pouco aquela questão de ter a assinatura de uma plataforma, né, e eu não recebi de volta das nossas unidades qualquer informação de que isso estivesse impactando, que elas não pudessem atender mais se elas não tivessem vinculadas a uma plataforma. E, geralmente, todas estão fazendo a verificação através do site do ITI. Né? Então, acho que no início da questão da instituição da telemedicina, houve exatamente como é que eu posso dizer, esse burburinho, né, de como é que seria exatamente o atendimento pelas farmácias, né, com relação a esse receituário. Mas hoje eu acho que já está pacificado, né, o entendimento de que o cliente encaminha a receita, né, que recebeu do médico de forma digital, né, com o certificado, com a identificação específica, e, consequentemente, a farmácia faz a verificação, estando validado, porque sai a informação no momento se ela está de acordo ou não, a farmácia faz o atendimento.
Ok. Então, pode continuar. Seu histórico aí, que a gente. É que são tantas normas que eu É, estava é, é um caminho vasto aí. né? Então, Depois da depois telemedicina, veio a aprovação dos testes testes rápidos. rápidos. Esse daí foi um, assim, porque a resolução, ela estabelece que a farmácia pode utilizar os testes rápidos e que deve ter todas as condições necessárias para que venha manter o cuidado, o controle, evitar contaminação e tudo, mas eu tive que buscar, né, em outras normas voltadas para laboratórios clínicos, né, as orientações para eu poder gerar um procedimento específico para a farmácia utilizar os testes rápidos. Eu já tinha estabelecido o procedimento com relação à reordenação da farmácia, né, foi uma das primeiras notas da Anvisa e do Ministério da Saúde, né, com relação à questão de distanciamento, identificação dentro do atendimento, o distanciamento entre o cliente e o atendente, entre um cliente e outro, as informações através de cartazes, tudo isso. Então, já existia esse procedimento e já existia dentro desse procedimento a orientação de como atender um paciente caso se verificasse que era um paciente suspeito, né, que lhe apresentasse aqueles sintomas da síndrome gripal. E quando veio a norma dos testes rápidos, ele veio colocar esse atendimento, né, que teria que ser mais reservado, ele veio colocar esse atendimento com muito mais critérios, né, todos os cuidados, porque você pode estar atendendo ali um paciente, né, um cliente que realmente é um paciente assintomático. Então, teve um impacto, muitas farmácias, devido a toda a particularidade dessa atividade, muitas unidades nossas decidiram não utilizar os testes rápidos. Porque, em princípio, quando saiu logo a norma, acreditava-se que a farmácia poderia vender o teste rápido, né? Muitos Isso. comentários em relação a isso. E eu, de Hoje, imediato, hoje eu recebi essa pergunta ainda. essa pergunta. E aí eu fui explicar que não, que o teste rápido ele não era um autoteste, que não A há autoteste. diferença, né, do autoteste para o teste rápido. Não há um autoteste ainda aprovado aqui pela Anvisa. Então, o teste tem que ser utilizado pelo profissional farmacêutico, né, porque ele tem que fazer uma avaliação, uma anamnese, vamos dizer assim, do paciente, da pessoa que se habilita a utilizar o teste. E a partir dessa avaliação, o farmacêutico decide ou não, né, se deve fazer, ou pelo menos informa ao cliente que diante da avaliação dele, porque ele tem que estar numa janela imunológica para que possa realmente o resultado seja efetivo, né? Fora dessa janela imunológica, o resultado pode ser um falso negativo. Então, o farmacêutico ele tem que ter esse conhecimento, fazer essa avaliação de forma bem criteriosa, utilizar os critérios da janela imunológica para decidir se faz ou não o teste. Caso, mesmo assim, o cliente insista em fazer, ele tem que ser informado que pode dar um falso negativo. Não significa que ele não esteja contaminado, né? Mas pode dar uma informação, um entendimento equivocado do resultado. Então, além disso, em algumas situações seria necessário adequar, né, fazer uma adequação de infraestrutura na farmácia, né, para ter uma área reservada e tudo, e, como é que se diz? E ter a aprovação da vigilância sanitária. Então, algumas lojas, como tem o atendimento, já uma área específica, é muito restrita, muitos decidiram não utilizar os testes rápidos. Pode falar, né?
É, é, só para complementar, até para dar uma segurança maior aos colegas farmacêuticos, o Conselho Federal ele já disponibilizou um curso de capacitação. Tem um portal, né, o EduFarma, que é um curso para preparar o farmacêutico para atender, no caso, teste rápido. É gratuito e é só se cadastrar e fazer o curso. Aí, uma boa informação, certo? Depois dos testes rápidos, vieram também as normas aí vieram as notas técnicas com relação ao uso da cloroquina como terapêutico adjuvante, né, tratamento de formas graves, e mais, isso foi em março ainda, mas já agora para maio, junho, vieram as notas para o uso da cloroquina como adjuvante no tratamento de formas moderadas e leves. Essa é uma questão que traz muita polêmica, né, por conta da própria ciência estabelece que não há comprovação de que a cloroquina e a hidroxicloroquina atuem efetivamente no controle, né, porque para realmente tratar a COVID não se existe ainda um tratamento efetivo, mas que pelo menos ela auxilia ou reduza, né, o tempo de infecção e os sintomas mais graves da doença, mas é o que está instituído pelo Ministério da Saúde, e há uma polêmica porque o farmacêutico ele se sente, vamos dizer, numa prensa, né? Ele é pressionado de um lado pela ciência ao dizer que não é efetivo e do outro lado o paciente que recebeu uma prescrição. Então, o Conselho Federal de Farmácia, acho que diante dessa situação e de outros medicamentos que estão sendo utilizados, né, através de estudos, tem apresentado uma certa eficácia. O próprio Conselho Federal de Farmácia estabeleceu o ato médico, e que eu tenho acompanhado, e que vem, de certa forma, suscitando questionamentos até do próprio Conselho Federal, por ter instituído isso, porque alguns entendem que, com isso, o farmacêutico vai deixar de atender a prescrição. O que o Conselho Federal de Farmácia estabeleceu é que o farmacêutico ele tenha condições de se respaldar, né, respaldado na ciência e nas informações científicas, ele conduzir da melhor forma o atendimento de um paciente com esse receituário, né? Então, até numa forma de orientação para o próprio paciente, né? E se respaldar também perante a futuros questionamentos dos órgãos fiscalizadores e regulatórios, né? Então, tem o termo que foi instituído, o termo de consentimento e o termo de responsabilidade, né? No atendimento, o paciente vai receber toda a orientação do farmacêutico com relação àqueles medicamentos, seja a hidroxicloroquina, a cloroquina, a azitromicina, a dexametasona, sulfato de zinco, que está sendo utilizado também, a ivermectina agora, né, que passou a ser controlada, ele ter condições de orientar o paciente adequadamente com relação ao uso, né, porque essa é a função do farmacêutico, né, orientar para o uso racional do medicamento. Dentro além dessas normas, nós tivemos também a venda de máscaras não profissionais, né, diante da escassez de EPIs, né, as máscaras cirúrgicas e as profissionais, que são as que N95 e a PFF1 ou PFF2, que hoje, de certa forma, já tem uma dificuldade para os profissionais que estão realmente na linha de frente, que são aqueles que estão nos hospitais. Em determinado momento, quando se instituiu por parte de alguns governos
locais, o uso da máscara de tecido, né, que é a chamada exatamente de máscara não profissional, também se questionou a Anvisa a possibilidade da farmácia efetuar a venda, desde quando a venda desse produto, né, desse item, desde quando ele não é um correlato, ele não é um produto de uso na saúde, né? E aí, no caso, a Anvisa, diante também da situação da pandemia, considerou que era possível, porque já há estudos que a máscara de tecido ela protege, né, o indivíduo. E aí também com essa nota informativa, que é a nota informativa número 3, que ela foi divulgada em abril, ela estabelece, ela permite, né, a venda dessas máscaras não profissionais em farmácia. Em abril, como eu já falei, foi autorizado o uso da telemedicina durante a pandemia, com a Lei 13.989, né? Essa lei ela vem estabelecer, principalmente, que no uso de medicamento controlado, aí realmente tem que ser utilizada a assinatura digital. Digital. Deixa eu fazer uma pergunta, aproveitando que você voltou para a telemedicina. Surgiu um questionamento aqui. Deixa eu só um minutinho, deixa eu só que eu anotei aqui para poder não perder, que os questionamentos sobem. Silvia Liro pergunta assim: na hora do recebimento da medicação sujeita à retenção de receita, o paciente deverá levar a receita física? Isso Na hora no do caso. recebimento do medicamento sujeito à retenção, se ele deverá levar a receita física. Isso com relação à receita eletrônica. Eletrônica. No caso da receita eletrônica, Muitas vezes eles recebem pelo WhatsApp, desculpa, porque muitas vezes eles recebem pelo WhatsApp, certo? De certa forma, como você recebe eletronicamente, você pode emitir uma cópia dessa receita para acompanhar o medicamento, até para que o paciente tenha o direito de efetuar a conferência. Embora o fluxo de recebimento do receituário é do médico para o paciente, do paciente para a farmácia, né? Então, de certa forma, o paciente ele já vai ter esse arquivo. Agora, é recomendável que na dispensação do medicamento a farmácia anexe uma cópia desse receituário para entregar junto com o medicamento. Mas né? aí a farmácia tem como receber eletronicamente, imprimir e fazer seu procedimento normal. Até porque a resolução, a lei determina que a farmácia deve manter o registro eletrônico. Né? Então, ela tem que manter esse arquivo durante 2 anos, se eu não me engano. Então, a farmácia pode emitir uma cópia para a entrega remota do paciente, né, da medicação, ele pode encaminhar até para que, no momento do recebimento, o paciente, se ele não estiver com o receituário em mãos, ele possa conferir o com que ele está recebendo. Né? Mas a farmácia precisa manter esse registro eletrônico na farmácia por um período estabelecido na norma. Só te interrompendo um pouquinho, só para cumprimentar, nós estamos com a presença da doutora Ângela Pontes, que é diretora, vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia. Boa noite, professora. Muito obrigada pela sua presença, né? E Boa noite, só para registrar aqui a presença dela. Um abração. Muito tempo que eu não lhe vejo e fico muito contente em saber que você está aqui agora participando dessa live. Então, vamos continuar nosso histórico, nossa viagem regulatória. Depois dessas notas, teve também a portaria que estabelece o cadastro e recrutamento de profissionais de saúde, né, dentre eles farmacêuticos para enfrentamento do Covid.
Então, quando saiu a portaria, muitos farmacêuticos perguntaram se era obrigatório efetuar esse cadastro. Eu disse sim, é uma definição do Ministério da Saúde. Então, a farmácia, o farmacêutico tem, por obrigatoriedade, efetuar o cadastro e efetuar o treinamento. Né? E o próprio Ministério estabelece na portaria que os profissionais que não efetuarem seriam informados aos conselhos de classe, né? Porque não foi só farmacêutico, são profissionais de saúde, então fisioterapeuta, médico, biomédico, então todos esses da área de saúde precisaram se cadastrar e se recrutar. Isso gerou um pouco de preocupação e de receio, né, Nós de alguns sentimos esse impacto. de serem convocados, né? E muitos dizem assim, mas eu já trabalho na farmácia, se eu for convocado para ir para o hospital, eu não tenho formação nenhuma na área hospitalar. Um burburinho. Exatamente, eu disse exatamente na hora que você preencher, que eu fiz o preenchimento, eu fiz o cadastramento, você vai dizer se você trabalha numa instituição de saúde ou não, qual é a sua formação e tudo, e lá você vai fazer o treinamento. Não implica que ele obrigatoriamente, na hora que ele fez o treinamento, que ele vá ser recrutado. Sim, sim. Ele tem Eu já falei da venda das máscaras, da telemedicina, testes rápidos. Vamos falar da 405? Vamos. Estou aqui com. Estou perdendo Exatamente. A 405, que foi publicada na semana passada, ela trouxe inicialmente uma certa confusão, né? Porque na mesma resolução, a Anvisa estabeleceu que a ivermectina passa a ser controlada e a cloroquina e a hidroxicloroquina deixaram de pertencer à lista da portaria 344. Isso gerou um pouco de confusão, porque muitos entenderam de imediato que a hidroxicloroquina e a cloroquina deixaram de ser controladas, né? E eu, de imediato, disse, não, elas duas deixaram de pertencer a 344, mas elas continuam sendo controladas através da RDC 405, juntamente com a ivermectina. Né? E da mesma forma, quando foi estabelecida o controle da hidroxicloroquina com a cloroquina, apesar de não constar na resolução, isso foi depois, porque foi outra questão que surgiu de imediato, se as farmácias teriam que finalizar o inventário do SNGPC, para incluir a ivermectina, né? E tirar a cloroquina e a hidroxicloroquina, porque na resolução ela não traz isso. O que traz é uma nota da Anvisa, divulgada no seu site, que a partir da publicação só ia controlar os estoques com entrada a partir da publicação, que foi dia 23 de julho. Sim. Né? Então, da mesma forma que a cloroquina e a hidroxicloroquina, a ivermectina só passa a ser controlada, né, só precisa ser escriturada a partir dos estoques que derem entrada na farmácia a partir do dia 23 de julho. E também, já que a cloroquina e a hidroxicloroquina saíram da lista C1, como será essa escrituração? Aí, isso, no dia seguinte, uma nota, outra observação da Anvisa, informando que a escrituração deve seguir os mesmos critérios da lista C1. Então, o que acontece? Hoje, com a 405, a ivermectina, a hidroxicloroquina e a cloroquina são controladas, precisa ter retenção de receita, a validade da receita é 30 dias, que é outra questão que eu vou já pontuar. Tem a Nitazoxanida também. Não entendi. Tem a Nitazoxanida. É a hidroxicloroquina, hidroxicloroquina, eu consigo esse nome todo.
Sim, mas... Desculpa, é porque na nossa rede, essa substância não é padronizada, nós não manipulamos essa Ah, substância. pronto. Uhum. Eu fiz um Pronto. corte aqui É e porque percebi. nós temos colegas também da comunitária aqui. Aí por isso Exato. que eu acabo incluindo. Então, essas quatro substâncias, elas passam a ser controladas pelo A405, né, com retenção de receita, com validade de 30 dias. A receita só pode ser atendida uma única vez, mas como efetuar a escrituração dessas substâncias, desses medicamentos, a partir do dia 23 de julho? Né? Júlio. Com essa observação da Anvisa, que deve atender os mesmos critérios da lista C1, no âmbito da nossa rede, o que foi que a gente, o sistema que a gente utiliza é o sistema Fórmula Certa, e a gente utilizou o mesmo critério, por orientação até da Fagron Tech, que é a empresa que detém os direitos sobre o software, que seria da mesma forma que foi feito com a cloroquina e hidroxicloroquina. Então, no âmbito do sistema, né, essas quatro substâncias, elas têm que ser classificadas ainda como lista C1, para que o sistema consiga identificar que essa substância, a partir dali, daquela data, ela precisa ser escriturada, né, e ser enviada para o SNGPC. Então, no nosso sistema, a forma de identificação é a colocação da lista, né, da letra da lista. Então, no cadastro da substância é colocado a lista C1 ainda. Porque como é uma resolução temporária, e a maioria dessas normas voltadas para a Covid são resoluções, são normas temporárias, né? Então, não daria tempo para os desenvolvedores de Sistema. efetuarem a alteração do sistema para colocar uma condição que vai ser temporária. Então, dentro do sistema, né, para que seja utilizado e seja feita a escrituração, é utilizado como se ela fosse ainda um medicamento, né, uma substância da lista C1 da portaria 344, embora Então, regida pela 405. então para ficar claro, a nível de sistema, é como se fosse ainda da lista C1. Então, o colega que quer escriturar, ele preenche o sistema, né, neste campo. É isso? Sim. Para que o sistema identifique que precisa a movimentação daquele item, ele precisa ser incluído. Mas isso, qualquer estoque, a partir do dia 23 de julho. Os Sim. estoques anteriores, a farmácia faz o acompanhamento, o monitoramento, através do seu sistema ou de forma manual, mas não precisa criar para a SNGPC. Sim. No dia 23 de julho, né, que saiu, eu até conversei com você, lembra no dia que saiu, porque realmente a gente que trabalha no regulatório, às vezes o nosso bom dia é com o Diário Oficial, né, da União, e foi assim uma chuva eu demorei, eu precisei fazer uma nota técnica para o site do Conselho, não só o Conselho da Bahia, eu vi vários conselhos do Brasil inteiro tendo que se posicionar, né? Porque realmente gerou muitas dúvidas, mas eu precisava, porque não veio só a questão da inclusão e da exclusão. Vieram perguntas como essas, né? Que você esclareceu muito bem, e que a gente precisava entrar em contato com a Anvisa ainda, né? Para poder esclarecer, para poder se apropriar, porque é importante falar, né? E que as pessoas entendam que a gente trabalha no setor regulatório, a gente, às vezes, precisa aguardar, eu costumo dizer, as cenas dos próximos capítulos, né? Porque, às vezes, a norma vem de uma forma e ela vai se encaixando, ela vai se moldando. E a gente precisa esperar que... Por isso que vem depois das notas complementares, das notas técnicas, e muitas vezes até alteração da própria norma, né? Então, foi realmente aí, depois, quando sossegou um pouquinho, a gente conseguiu orientar. E essas questões realmente ficaram para que a Anvisa, e aí,
com o passar do dia, né, nós já estamos no dia 29, as coisas foram se esclarecendo, né? Mas é importante que a gente se acalme, né, para poder não gerar até problema para a gente mesmo, problema a nível até de penalidade, né, no nosso exercício profissional. Tem uma pergunta aqui também de Silvia, desculpa, de Silvia, que ela fala assim: trabalho em farmácia comunitária é o mesmo procedimento? No ato da dispensação do medicamento sujeito à retenção de receita, posso dispensar o medicamento mediante cópia vinda do WhatsApp em relação à telemedicina? A norma, pode falar. O arquivo ele vindo do WhatsApp, se ele apresenta a identificação eletrônica, que você possa fazer a verificação no site do ITI, né, no verificador de conformidade, ela pode ser recebida, né, mas isso tem que vir em formato PDF, né, e em algumas situações é preciso que esse documento ele seja enviado via e-mail, né, que é o mais adequado. Porque muitas vezes, via WhatsApp, o cliente ele não manda o arquivo, ele manda uma imagem. Né? Se é uma imagem, você não tem como fazer a verificação da conformidade. Então, geralmente, o recomendável é solicitar que realmente seja enviado o arquivo que o médico encaminhou para o médico ou prescritor, encaminhou para esse paciente. Porque pode acontecer dessa forma, ele não enviar via WhatsApp o arquivo, ele enviar uma imagem. E com a imagem você não tem como fazer a validação. Aproveitando o que você está falando, a professora Ângela até colocou que o CREMEB nos procurou falando das rejeições de receitas virtuais. Aí ela pergunta: isso é real? Pode até ser o paciente mesmo que não, né, que manda. Pode acontecer isso, né? De o paciente mandar da forma incorreta e, depois, e aí fala para o médico que a farmácia não aceitou. Pode acontecer. Tem algum outro caso? A orientação na farmácia sem manipulação, eu sei que o atendimento é muito mais dinâmico, né, do que na farmácia de manipulação, na farmácia magistral. Mas é recomendável, numa situação dessa, entrar em contato com o prescritor. Eu recebi aqui, que é geralmente o que os farmacêuticos fazem. Não conseguiu validar, entre em contato com o médico, porque pode ser que o médico não tenha passado aquela receita. Né? Então, o médico não está nem sabendo, né? Pode ser um documento que foi forjado ou não, ou um documento que o médico já tem um tempo que já não tem mais a validade para aquele atendimento daquele paciente. Então, não conseguiu validar, é recomendável entrar em contato com o médico para confirmar se realmente o médico prescreveu e que está dando erro, se o médico poderia encaminhar um outro arquivo para poder atender o paciente. Às vezes pode acontecer, como é uma questão eletrônica, é uma questão, os sistemas são falhos, pode acontecer de ocorrer uma incorreção na hora do envio do arquivo para o paciente e o farmacêutico realmente não conseguia efetuar a validação. Então, cabe, né, a minha sugestão realmente consultar o médico para saber se realmente ele prescreveu e que está ocorrendo dessa forma, né, ou não conseguiu efetuar a validação. Eu estou vendo aqui o tempo, tem mais uma norma. Aqui de olho no tempo. Que saiu ontem, né, a Lei 14.028, que ela estabelece a validade do receituário médico e odontológico de medicamentos de prescrição de uso contínuo. Ou seja, essa lei estabelece que o receituário médico e odontológico tem uma validade enquanto durar a pandemia, exceto aqueles receituários
Controle. que é o controle especial sanitário, né, que deve seguir o que determina a Anvisa. E já houve uma certa dúvida, pelo menos de minha parte, porque eu entendi controle sanitário são exatamente as substâncias, os medicamentos da portaria 344, os antibióticos e agora os medicamentos que são regidos pela 405. Né? O Conselho também colocou isso, mas eu já vi orientação dizendo o contrário, que só o da portaria 344 que teria validade de acordo com a Anvisa, mas os antibióticos, a da portaria da RDC 405, a receita seria válida durante todo o período da pandemia. Essa é uma questão que eu já levantei com a nossa associação, que é a Anfarmag, se essa informação procede, porque eu interpretei, como você falou, quando vem uma norma, a gente tem que ser que nem perito, né? A gente tem que ir dissecando, às vezes, a norma, né, para poder, e às vezes a gente tem que ir buscar outra norma para poder complementar o nosso raciocínio. Então, quando ela diz que não cabe essa determinação para os medicamentos de controle especial sanitário, eu entendi exatamente essas três resoluções, né? A 344, a RDC 20, que é de antibióticos, e a 405. Mas já recebi informação que não, né? Então, eu já questionei, então fiquem abertos aí para mim, né? Em outra oportunidade até passar para a Aline com relação a isso, mas foi a mais recente norma, né, que foi publicada ontem, a lei, né, que impacta também no atendimento, né, na dispensação de medicamentos, né, durante a pandemia. Na verdade, não é uma dúvida só sua, não. Isso ainda vai ter... Isso vai ter que ser esclarecido também. Realmente é algo a se pensar, né? Porque não está claro. Realmente não está claro. Mas, como eu costumo falar, são cenas dos próximos capítulos, né? Como é algo novo, vamos aguardar para que pode ser que ele se daqui, né, para amanhã, pode ser que ele se posicione. Sai alguma informação. Exatamente, de forma mais direta, mais clara. Tem outra. Silvia colocou assim, em relação ainda à questão da escrituração, acredito. Ela fala aqui que então pode ser colocado como antimicrobiano. A questão justamente, você pode falar melhor do que pode falar, porque a questão da validade, não é isso? Porque a validade da receita pode ser para 30 dias. E o antimicrobiano é 10 dias. 10 dias. Então, pode ser que o farmacêutico ele pode não conseguir escriturar por conta desse limite, dessa validade da data. Mas ela sugeriu colocar como antimicrobiano? Eu no caso... não entendi, ela só colocou aqui. Pode ser colocado, então, como antimicrobiano, a frase. Eu sou. Silvia, né? Claro. Se você está sugerindo utilizar, no caso da escrituração, da ivermectina, cloroquina, hidroxicloroquina e a nitozoxanida com o antimicrobiano, eu recomendo que utilize como lista C1, porque é exatamente essa orientação que tem na nota da Anvisa, divulgada no site da Anvisa, estabelecendo que a escrituração dos medicamentos da 405 deve seguir os mesmos critérios da escrituração da lista C1. Né? Então, não colocar como antimicrobiano, primeiro porque realmente o sistema ele vai restringir se tiver dentro de uma validade de 30 dias, o antimicrobiano só tem a validade de 10 dias, e
e também porque a própria Anvisa já deu essa orientação para seguir os mesmos critérios da lista C1. Rai, infelizmente nosso tempo está acabando, né? Foi um prazer enorme te receber. Em nome do Conselho Regional de Farmácia, nós agradecemos o tempo disponibilizado para, né, bater um papo com a gente aqui sobre essas questões das nossas atividades profissionais, não é isso? Para a questão da portaria, como a gente conversou mais cedo, eu também não tenho essa resposta, né? A gente, eu até brinco, vamos ver quem souber, a gente, né, que trabalha no regulatório, a gente trabalha dessa forma. Quem souber primeiro, um avisa para o outro e a gente divulga nos nossos canais de comunicação. Então, né? Então, eu gostaria que eu vou te dar um tempinho para você fazer as suas considerações para a gente finalizar. Como eu falei no início, eu agradeço em nome da rede a Fórmula, esse convite. É um momento muito importante para toda a rede de farmacêuticos, né, do estado da Bahia, e eu acho que fora do estado da Bahia também. Eu sou muito otimista e acredito que essa situação, esse momento que a gente está vivendo, vem trazer um novo olhar, né, tanto para a farmácia, seja ela com manipulação ou não, para o farmacêutico como profissional de saúde, e acredito que em algumas situações essas normas vêm trazer um novo olhar para o nosso trabalho, para a nossa profissão, fortalecendo cada vez mais, né, os profissionais farmacêuticos. Agradeço muito por essa oportunidade e espero que outras possam surgir para a gente conversar e trocar muitas informações, né? Porque o conhecimento a gente tem que difundir realmente, porque só faz crescer. Na hora que a gente está com o outro, a gente aprende e a gente ensina. Muito obrigada. Muito obrigada. Agradeço a todos que estiveram aqui na live. Agradeço, né, todos os colegas. Agradeço a assessoria de comunicação que está também nos acompanhando, né, e a diretoria do Conselho Regional. Muito obrigada. Boa noite a todos e até a próxima live. Boa noite.